pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui trazer um tipo de vídeo diferente, porque eu fiz uma vez aqui no canal e surpreendentemente teve umas pessoas que ficaram realmente interessadas. Porque é o seguinte, eu tava esses dias brisando pela internet, né, refletindo algumas coisas. E caso você seja novo aqui no canal, ou nova, né, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu falo de muitas séries aqui, muitos filmes também. E assim, eu sou uma pessoa que eu estudo / trabalho com audiovisual. E aí, teve um vídeo que eu fiz uma vez, que é esse aqui que tá aparecendo, ó, vai tá aparecendo o card aí na descrição também pra você ver, caso você não tenha visto ele ainda. E eu basicamente expliquei o porquê que você pode ter medo de um filme de terror. É uma situação que, mesmo que se for baseado em fatos reais, tem algumas coisinhas ali que são ficção, né? Não é um documentário, não é uma biografia, tem coisas ali que são inventadas. O que será que o roteirista faz pra pessoa ficar com medo em determinada cena? Ou então, sabe aquela pessoa que ela gosta de ver filme de terror? Ela gosta da sensação de assistir um filme de terror? Então, nesse vídeo eu expliquei mais ou menos como é que funciona psicologicamente pra uma pessoa gostar de filme de terror. E aí, no meio das minhas brisinhas que eu tava pensando, né, eu comecei a reparar, muito frequentemente aí nas redes sociais, a quantidade de gente que é completamente apaixonada por personagens fictícios. Apaixonado, sabe, que admira, enfim, uma pessoa que ela é doida por um personagem fictício. Tipo assim, alguém que não existe. E calma lá, pode parecer que eu tô tirando o meu da reta aqui, mas eu me incluo nessa galera, tá? Eu também tenho personagens que eu olho aí em filme, em série, que eu sou completamente apaixonada, que eu admiro muito. E eu tenho certeza que você tem esses personagens também, que você acha super legal, que você é apaixonada, apaixonado. Inclusive, eu quero saber eles, tá? Comenta aqui embaixo nos comentários os personagens de séries e filmes aí que você já assistiu, que você pira, você gosta muito, porque hoje eu vou falar pra você o porquê que aconteceu esse processo na sua cabeça de você gostar tanto de alguém que não existe. E eu sei que a resposta pode parecer muito simples, né? Alguns de vocês podem estar ouvindo eu falando aqui e pode pensar, ah, é por conta disso, é por conta daquilo. Só que eu garanto pra vocês, a explicação é um pouquinho mais profunda. Eu vou estar falando de algumas coisas que envolvem audiovisual, igual eu fiz lá no vídeo de terror, né? Do porquê que as pessoas sentem medo. Só que dessa vez eu vou falar o porquê que você se apaixona por personagens fictícios. Sejam eles de filme, série ou até mesmo livro, né? Vou mencionar aqui que livro também tá nessa categoria. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta, né, desse tipo de assunto, de audiovisual, cinema, e que também você acha que essa pessoa vai ficar curiosa em ver esse vídeo aqui. Começando aqui, né, a gente tem que separar essa palavra personagem que vocês estão vendo aí. Personagem vem da palavra persona, que significaria pessoa, certo? Mas aí fica a curiosidade, persona também era como a galera lá na antiguidade se referia às máscaras que eram utilizadas no teatro. E o que as pessoas fazem no teatro? Representam, fingem ser aquilo que não é. Inclusive é por isso que tem aquela expressão, né, a máscara de fulano vai cair, a sua máscara vai cair. Por quê? Porque significa que você vai parar de representar algo que não é verdade. Ou seja, persona seria a representação de um ser humano. Não significa que aquele ser humano é real, você só está imitando um comportamento. A coisa mais legal em filmes, em séries de TV por aí, é que cada uma conta uma história. Pra gente se emocionar, rir, refletir, se inspirar até mesmo. Só que pra contar essas histórias, a gente precisa de exemplos, né? A gente precisa que tenha alguém ali sofrendo as consequências daquele filme, sofrendo as consequências daquela série, pra poder mostrar pra gente como se fosse desenhando um tipo de inspiração, né? Um motivo para rir, um motivo para chorar, etc. Você já parou pra pensar o quanto deve ser difícil você inventar uma pessoa que não existe? Você criar uma pessoa que não existe com uma profundidade tão grande assim? Porque personagem é uma representação, certo? É alguém que tem que parecer humano. Tem que fazer e sentir coisas que as pessoas sentem. No caso que você, público, sente, né? Você que tá assistindo aquele filme, aquela série, você tem que sentir que você é capaz de fazer aquilo, ou então visualizar aquela situação com facilidade. Pode ser até que você não seja capaz de fazer. Só que você tem que imaginar, pô, isso uma pessoa daria pra fazer, isso eu vejo acontecendo. Quando esse personagem ele é bem trabalhado, ou seja, quando ele tem muitas camadas, você, público, vai começar a ligar pra ele. Não é ligar, tipo,
ligar. Você vai começar a se importar com aquela pessoa. Porque às vezes aquela pessoa inexistente que você tá vendo numa série, num filme, tá te representando de alguma forma. Ela tá passando uma situação que você já viveu. Ou então alguma coisa que você gostaria de viver. E é dessa forma que o roteirista consegue a sua atenção pra você gostar daquele personagem, pra você gostar daquele tipo de pessoa. Através da representatividade. Ele quer te representar em alguma coisa. Essa pessoa que não existe vai passar uma sensação pro público, né, através da representatividade, que ela não está sozinha. Olha só, eu estou vivendo a mesma história que você, estou vivendo a mesma situação que você, ou talvez estou te mostrando que é possível você achar alguém como eu por aí, seja pra qual propósito for. Ou então pode ser ainda mais positivo, você pode olhar pra esse personagem e falar: nossa, eu e meu melhor amigo é assim. You think I carry around my own wallet? Caramba, essa situação que essa mulher passou é muito parecida com o que eu vivia no passado. É através desses pequenos pensamentos que a gente vai criando vínculos com aquela pessoa que não existe, aquele personagem. E é por isso que é comum ver pessoas de fandoms diferentes, né? Pra você que não sabe o que é um fandom, fandom é grupo de fãs, tá? Quando você tem um grupo de fãs de alguma coisa, a gente chama de fandom. Por isso que é comum ver esse grupo de fãs, esse fandom, defendendo alguns personagens com unhas e dentes. Fica até às vezes uma discussão meio ridícula, sabe? Quando passa do ponto. Porque afinal de contas estamos falando de personagens de pessoas que não existem. Só que a representatividade daquela pessoa é muito importante pro público. Pode ser muito importante pra você. Mas aí é que entra o grande porém, e é o que me fez ficar muito curiosa e que me fez ter a vontade de fazer esse vídeo aqui. E é por isso que eu vim aqui nesse vídeo hoje. Eu vou apresentar pra vocês motivos que levam você, público, né? Você, pessoa que está me assistindo, a gostar de determinado personagem. Como é que funciona esse processo psicologicamente na sua cabeça? Por que que aquele roteirista, aquele escritor, né, que fez aquela série, aquele livro que você gosta muito, criou um personagem capaz de te pegar assim de uma maneira tão forte que você se apaixonou por ele? Não no sentido literal, tá, gente? Eu não tô falando de exageros aqui, eu tô falando que você começou a se importar muito com um determinado personagem. Eu já aviso que esse vídeo aqui é muito bom caso você goste de escrever também, tá? Porque eu vou estar falando aqui de profundidade de personagem. Inclusive, caso você esteja escrevendo alguma história ou planeja escrever, né, gosta de pensar nesse tipo de coisa, sente curiosidade, o termo profissional pra isso que eu estou falando aqui de maneira mais fácil, né, que é pra todo mundo entender, seria narrativa psicológica. Antes de mais nada, eu vou falar como é que funciona esse processo pra um roteirista, pra um escritor, de criar uma pessoa que não existe e ainda fazer com que essa pessoa, né, não existente, essa pessoa ficcional, caia no gosto do público. Como é que isso acontece? E pra eu explicar isso direito, eu já deixo adiantado aqui que eu estou me baseando no livro Manual do Roteiro, do Sid Field, tá bom? Quem tem interesse em roteiro, escrita, cinema, deve adquirir esse livro aqui, tá? É muito mão na roda. O meu livro aqui tá até grifado algumas páginas, gente, de tanto que eu li. Existem duas coisinhas que a gente precisa comentar quando estamos falando de personagem. O interior e o exterior dessa pessoa que você está vendo na sua tela. O interior é aquilo que começa no nascimento do personagem até o começo da sua série, o começo do seu filme. Ou seja, é aquilo que você não vê necessariamente, né? Porque tá no interior, tá dentro do personagem. A personalidade dele, os valores, aquilo que ele acredita, que deixa de acreditar, é aquilo que não necessariamente vai explicar no filme pra você. Você só vai absorver. E depois existe o externo desse personagem, que é a partir do momento que o filme começa, que a série começa, ou que você abre ali o seu livro. Numa palavra mais fácil, é aquilo que você vê. Ou seja, é como nós, público, vamos perceber a maneira que esse personagem age, né, o que que ele faz. E por que que é importante a gente ter esse interior e exterior? Porque você não pode, como roteirista, né, como uma pessoa que escreve, mostrar pro seu público alguém que nem você conhece. Se você não conhece, como é que seu público vai conhecer? Então, se a gente fosse colocar num pequeno esqueminha aqui, pra ficar mais fácil visualmente pra vocês, temos o personagem, que é composto pelo interior e pelo exterior. Dentro do interior é onde fica a biografia dele, o nascimento até o momento presente. E também é o que dá uma forma para aquela pessoa fictícia, aquela pessoa que não existe. Já o exterior é o que revela esse personagem pro público, começando do início até o final do seu filme e da sua série, do seu livro, seja o que for, definindo pra gente o que ele quer
e o que ele faz. Só que isso não é suficiente para definir esse personagem como uma pessoa que vai ser amada ou odiada pelo público. Não é suficiente, tá muito superficial. Porque afinal de contas eu estou aqui para explicar o porquê que você sentiu alguma coisa por esse personagem, né? Então ele tem que ter um pouquinho mais de camada, ele tem que ser uma coisa mais complexa. A gente precisa saber mais informações dele pra gente poder associar na nossa cabeça com coisas que a gente queria, ou então coisas que a gente tem na nossa vida, né? Como eu falei mais cedo. Então, pra deixar esse personagem mais complexo e a gente entender um pouco melhor ele, tem também 3 aspectos que a gente tem que trabalhar nesse personagem aí. Vamos montar um outro esqueminha aqui pra ficar mais fácil também? O primeiro que a gente tem é o profissional. É aqui que a gente aprende com o que ele trabalha, se ele gosta do trabalho, como é que funciona as relações dele ali. Ou se no caso o personagem for menor de idade, alguém que tá na escola. Com o que esse personagem quer trabalhar, quais as habilidades dele ali que ele pode usar nesse trabalho. Isso tudo dá pra gente um ponto de vista, certo? É um ponto de vista no trabalho. Você pode sentir o que aquele personagem quer fazer da vida e também o que ele gostaria de mudar, né? Porque às vezes, por exemplo, alguém pode agir de determinada forma no trabalho e não querer agir mais daquela forma. Às vezes a gente pode encontrar um personagem que gostaria de ser mais valorizado no trabalho, que gostaria de ser ouvido, gostaria de ter uma voz, e aí você que não é muito valorizada ou valorizado no seu trabalho, você vai se identificar com esse tipo de situação porque você conheceu um aspecto diferente do trabalho daquela pessoa. Ou então, de repente, a pessoa pode estar num emprego que não gosta muito, mas que é mais confortável para a família. Então, há muitas situações que podem ser apresentadas sim nesse ambiente de trabalho. E olha que eu falei só de uma, eu disse que tinha 3. O segundo componente aqui seria o pessoal. Aqui a gente aprende se a pessoa é casada, solteira, viúva, quando é que casou, como é que funciona esse casamento aí, se tem muito amigo, se tem pouco. É geralmente nesse âmbito da vida do personagem, né, nesse contexto aí, que a gente, público, ou seja, você aí também, se encontra e se sente representado. Porque, por exemplo, se você tem um personagem que tem uma paquera, né, tem um crushzinho por alguém, mas digamos que esse personagem é muito tímido, não sabe o que fazer. E aí você pode ser uma pessoa tímida que pode ter um crush e você também não sabe o que fazer. E aí? Você viu um personagem igual a você. Como é que essa pessoa convivendo em sociedade? Ela é mais engraçada? Ela pode falar de um jeito com um amigo, falar de um jeito com outro? Isso pode significar uma coisa. Por que você fala diferente com 2 amigos? Você pode passar por alguma situação que pessoas de fora te julgam, não é mesmo? Alguma coisa que envolva o seu pessoal, né? Envolva os seus valores e a maneira que você lida com eles. É uma questão muito complexa. Você vê que cada vez mais a gente vai cavando um buraco maior. Isso é o que a gente chama de adicionar camadas num personagem. Quanto mais camadas, mais complexo, e quanto mais complexo, melhor trabalhado. Você tá pensando bastante pra formular aqui alguma coisa. E o terceiro e último componente aqui da vida desse personagem fictício que a gente tá falando seria o privado. Ou seja, o que o seu personagem faz quando ele tá sozinho? Como é que é a vida privada dessa pessoa? Ele tem um petzinho, tem um cachorrinho, tem algum hobby, qualquer coisa assim, alguma coisa que gosta de fazer quando tá sozinho? Tipo, qualquer série, qualquer filme que você vê, pode reparar, sempre tem esses âmbitos que eu tô falando aqui, sabe? Sempre tem interior, exterior, pessoal, profissional, privado. Você precisa trabalhar nisso justamente pro público gostar ou odiar o seu personagem. Porque você vê, com toda essa coisa técnica mais simplificada aqui pra vocês, que eu acabei de explicar, a gente sente que tá conhecendo mais aquela pessoa, né? Pensa na sua vida. Quando você conhece alguém pela primeira vez, você pergunta um monte de coisas pra ela, né? Ah, o que você trabalha, o que você estuda. Você já vai percebendo se a pessoa é mais extrovertida, introvertida, se ela gosta de ler, que séries que ela gosta, que filmes que ela gosta. Você vai perguntando coisas e vai tendo respostas, certo? E já dizia Sid Field aqui, o escritor e roteirista do Manual do Roteiro, escrever é a habilidade de perguntar e obter respostas. Então, da mesma forma que você fica fazendo perguntas pra conhecer alguém, é assim que você começa a se apaixonar, né? Começa a gostar por alguém que também não existe. Por quê? Porque você também está conhecendo aquela pessoa. Assim como o vídeo de terror que eu falei do porquê que você fica com medo, né, de um filme de terror, é tudo sobre criar empatia com alguém. E nesse vídeo você descobriu como é que você faz um personagem a ponto de criar empatia com o seu público, né? Ou então como criar uma pessoa que não existe, mas que seja forte e complexa o suficiente para motivar você que tá assistindo, né, público, a iniciar a sua própria jornada, a tomar alguma atitude, né? Às vezes você vê um personagem fazendo alguma coisa que você queria muito, e esse era o incentivo
incentivo que você precisava pra tomar algum tipo de atitude. Então um personagem também pode ser uma fonte de influência. A gente se inspira em coisas o tempo todo, e os personagens são fontes ambulantes de inspiração. E é por isso que, por exemplo, como eu disse no começo do vídeo, representatividade é uma coisa muito importante. Você inserir pessoas LGBT numa narrativa, por exemplo, que aí você está buscando um público específico, né? Você está buscando identificação de pessoas que também sejam LGBTs, por exemplo. Você levantar uma questão feminista com algum personagem, você tá atraindo pessoas que também acreditam no feminismo. Colocar pessoas pretas ou pessoas que têm algum tipo de deficiência, qualquer coisa assim, traz tudo uma representatividade. É tudo positivo, tem que ter mesmo, porque você quer criar empatia com o público. Você quer que as pessoas se apaixonem pelo seu personagem. E o melhor de tudo, né? Pra uma pessoa que escreve, pra uma pessoa que cria histórias, você quer que todos os seus leitores, ou então todos os seus telespectadores, se sintam acolhidos pelos seus personagens. Então, no final das contas, você acaba gostando de um personagem que não existe por aquilo que ele representa. Porque você se identifica com ele em algum aspecto. Não precisa ser tão profundo assim, não precisa ser uma coisa que pode trabalhar um trauma na sua vida ou qualquer coisa assim. Pode ser um tipo de relação que esse personagem tem com um amigo, com um vizinho, com a namorada. É por isso que a gente tem várias histórias com vários tipos de representatividade e com várias intensidades diferentes para essas representatividades. Porque aí ninguém fica de fora. Deu pra sacar? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tenho a leve impressão que esse vídeo vai flopar, mas eu quis fazer mesmo assim. Então não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que ficaria curioso ou curiosa de saber tudo isso que eu falei aqui. Que eu acho, sinceramente, ai gente, eu gosto. Eu gosto de falar de cinema, eu gosto de falar dessas coisas. E tem algumas pessoas que me perguntam também, então eu me senti incentivada a falar hoje sobre personagem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!